Obra maravilhosa, jovem livre de infarto silencioso, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia de reunião na congregação, quando tudo parecia seguir como sempre. O sol brilhava forte, as aves cantavam, e o coração de cada irmão e irmã presente estava cheio de alegria por mais um dia de adoração ao Senhor. Entre eles, estava o jovem Mateus, de 27 anos, um servo fiel que desde a infância havia sido criado nos caminhos do Senhor. Sempre presente nas reuniões, nos cultos e nas orações, ele era conhecido por sua dedicação e amor à obra. Porém, naquele dia, algo estava diferente, embora ninguém soubesse ainda. Mateus havia acordado naquela manhã com um leve desconforto no peito, uma pressão estranha que nunca havia sentido antes. Pensou que fosse apenas cansaço, afinal, havia trabalhado muito na semana, e o estresse do dia a dia às vezes pesava. Tomou um café, orou brevemente e seguiu para a reunião, confiando que o Senhor o sustentaria. Durante os hinos, sentiu-se um pouco ofegante, mas atribuía isso ao calor ou à emoção de louvar a Deus. Nenhum sinal visível, nenhuma dor aguda, apenas um incômodo persistente que não passava. Enquanto o irmão que presidia a reunião lia as Escrituras, Mateus sentiu uma fraqueza súbita. Suas mãos começaram a tremer levemente, e uma onda de suor frio desceu por seu rosto. Ele tentou se firmar, mas uma voz interior lhe dizia que algo não estava certo. Ao seu lado, sua mãe, Irmã Maria, notou seu rosto pálido e perguntou em voz baixa: "Filho, você está bem?" Mateus tentou sorrir e respondeu: "É só um pouco de cansaço, mãe. Vou ficar bem." Mas no fundo, ele sabia que não era apenas isso. A reunião terminou, e todos se despediram com a paz do Senhor. Mateus, no entanto, não conseguia disfarçar o mal-estar. Seu pai, irmão João, percebeu que algo estava errado e o levou para casa. Ao chegar, Mateus sentou-se na sala, mas a pressão no peito só aumentava. Sua respiração ficou mais curta, e uma sensação de peso se espalhou por seu braço esquerdo. Sua mãe, alarmada, colocou a mão em sua testa e disse: "Meu filho, isso não é normal. Vamos ao médico." Mas Mateus, sempre confiante na providência divina, respondeu: "Vamos orar primeiro, mãe. Se for da vontade de Deus, ele vai me curar." A família se ajoelhou ao redor dele. Seu pai, com voz firme, começou a orar: "Pai Celestial, olha para o teu servo Mateus. Tu conheces o seu coração, sabes das suas dores. Se há algo errado em seu corpo, revela-nos, Senhor, e dá-lhe a cura. Não permitas que o mal prevaleça, mas fortalece-o pela tua graça. Em nome de Jesus, amém." As lágrimas escorriam pelo rosto de sua mãe enquanto ela suplicava: "Senhor, tem misericórdia. Não deixes que nada de ruim aconteça ao meu filho." Mateus, com os olhos fechados, sentia cada palavra da oração como um bálsamo, mas a dor não cessava. Decidiram então levá-lo ao pronto-socorro. No caminho, Mateus tentava se manter calmo, mas a ansiedade crescia. Chegando ao hospital, foi rapidamente atendido. A enfermeira mediu sua pressão, que estava alta, e o médico, ao ouvir seus sintomas, pediu exames imediatos. Um eletrocardiograma foi feito, e o resultado deixou todos em choque. Mateus estava tendo um infarto silencioso. Seu coração não estava recebendo sangue suficiente, e uma artéria estava parcialmente obstruída. O médico, sério, disse: "Ele precisa ser internado agora. Se não fosse a pressão no peito, poderíamos nem ter descoberto a tempo." A notícia foi como um balde de água fria na família. Sua mãe chorava desesperada, seu pai tentava manter a calma, mas por dentro, o medo o consumia. Mateus, deitado na maca, olhava para o teto do hospital e pensava: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Sou jovem, sirvo a ti, por que agora?" Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras do Senhor Jesus: "Não temas, porque eu estou contigo." Ele sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração, mesmo diante da dor física. Enquanto aguardava a transferência para a UTI, Mateus pediu que sua família orasse novamente. Seu pai, com a voz embargada, clamou: "Deus Todo-Poderoso, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, olha para o Mateus. Não olhes para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Se é da tua vontade, restaura o coração dele, abre suas artérias e dá-lhe saúde. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ouvimos a tua resposta." Sua mãe, ajoelhada ao lado da maca, repetia: "Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade." Os médicos agiram rápido. Mateus foi levado para a sala de cateterismo, onde um procedimento seria feito para desobstruir a artéria. Enquanto preparavam, ele sentia o peso da situação, mas também uma estranha tranquilidade. Em sua mente, ouvia os hinos que cantava na congregação, as palavras de ânimo dos irmãos, as orações de sua família. Ele sabia que não estava sozinho.
O médico explicou que seria inserido um stem para manter a artéria aberta e que, se tudo desse certo, ele se recuperaria. Mas Mateus, mesmo com medo, entregou tudo nas mãos de Deus. Durante o procedimento, ele sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Fechou os olhos e orou em silêncio: Senhor, se for para a tua glória, cura-me. Se não for, dá-me forças para suportar. De repente, uma sensação de alívio tomou conta dele. Quando abriu os olhos, o médico sorria. Tudo correu bem. A artéria está desobstruída, e o stem foi colocado com sucesso. Você vai ficar bem. As lágrimas escorreram pelo rosto de Mateus. Ele sabia que não era apenas a medicina que o havia salvado, mas a mão poderosa de Deus. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava no hospital, Mateus recebeu a visita de muitos irmãos da congregação. Cada um trazia uma palavra de ânimo, um versículo, uma oração. Sua mãe não saía de seu lado, agradecendo a Deus a cada momento. Seu pai, sempre forte, agora chorava de gratidão. Em uma dessas visitas, o irmão que presidia a reunião no dia em que Mateus adoeceu veio vê-lo. Segurando sua mão, disse: Irmão, quando você saiu da reunião aquele dia, senti um peso no coração. Orei a Deus, e ele me mostrou que deveria orar por você. Não sabia o porquê, mas agora entendo. Deus já estava agindo antes mesmo de sabermos do problema. Mateus contou a ele como, durante o procedimento, sentiu a presença de Deus de maneira tão real que não teve medo. O irmão sorriu e disse: Isso é a fé, meu irmão. Quando confiamos no Senhor, mesmo nas piores tempestades, Ele nos sustenta. Aquelas palavras ecoaram no coração de Mateus. Ele entendia agora que Deus não apenas o havia livrado da morte, mas também o havia ensinado a confiar nele de uma maneira mais profunda. Após uma semana, Mateus recebeu alta. Ao chegar em casa, ajoelhou-se no chão da sala e chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Sua família se reuniu ao seu redor, e juntos louvaram a Deus pela vida que havia sido poupada. Sua mãe, com as mãos trêmulas, disse: Filho, quando você nasceu, dediquei você ao Senhor. Hoje Ele me devolveu você de uma maneira que nunca imaginei. Não há palavras para agradecer. Seu pai acrescentou: Deus não apenas curou seu corpo, mas também fortaleceu a nossa fé. Isso não foi por acaso. Nos cultos seguintes, Mateus testificou do que havia passado. Contou cada detalhe, desde o primeiro desconforto até a cura no hospital. Muitos irmãos choraram ao ouvir, e vários se aproximaram para agradecer a Deus por sua vida. Um irmão mais velho, com lágrimas nos olhos, disse: Isso me lembra como Deus é fiel. Às vezes não entendemos os seus caminhos, mas Ele sempre sabe o que faz. Outra irmã, que havia perdido um filho jovem anos antes, abraçou Mateus e disse: Você é uma prova de que Deus ouve nossas orações. Obrigada por compartilhar isso conosco. Mateus, agora recuperado, entendeu que sua vida tinha um propósito ainda maior. Ele passou a visitar doentes no hospital, a orar por aqueles que estavam passando por provações, a compartilhar sua experiência como um testemunho de fé. Sempre que alguém lhe perguntava como havia superado aquilo, ele respondia: Não foi por minha força, mas pela graça de Deus. Ele me segurou quando eu não tinha mais forças. Um ano depois do infarto, Mateus estava na reunião de ação de graças. Ao se levantar para dar seu testemunho, olhou para a congregação e disse: Irmãos, hoje não estou aqui apenas para contar uma história de cura, mas para dizer que Deus é real. Ele ouve, Ele age, Ele salva. Quando estive naquele leito de hospital, não eram apenas os médicos que trabalhavam, mas a mão de Deus guiando cada passo. Se hoje estou aqui, é porque Ele teve misericórdia de mim. Ele continuou: Muitas vezes pensamos que somos fortes, que podemos enfrentar tudo sozinhos. Mas Deus permite que passemos por provações para nos mostrar que precisamos dele. Eu poderia ter ignorado aquelas dores, poderia ter dito que era apenas cansaço, mas Deus, em sua bondade, me fez buscar ajuda. E mesmo no hospital, quando o medo queria tomar conta, ele me deu paz. Sua voz embargou por um momento, e ele fez uma pausa antes de concluir: Hoje agradeço não apenas pela cura física, mas pela cura espiritual. Aprendi que a vida é frágil, que não sabemos o dia de amanhã, mas que se estivermos nas mãos de Deus, não temos nada a temer. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de cada um aqui. Que possamos confiar no Senhor, não apenas nas bênçãos, mas também nas provações. Porque Ele nunca nos abandona. A congregação respondeu com um coro de amém, e glória a Deus. Muitos se levantaram para abraçá-lo, agradecendo a Deus por sua vida. Sua mãe, sentada ao lado de seu pai, sorria através das lágrimas, sabendo que o Senhor havia ouvido suas súplicas. Nos dias que se seguiram, Mateus continuou sua jornada de fé, agora com um coração não apenas fisicamente saudável, mas também cheio de gratidão.
Ele sabia que sua história não era apenas sua, mas um testemunho do poder de Deus para todos que a ouvissem. E assim, a cada reunião, a cada culto, a cada oração, ele lembrava a si mesmo e aos outros: Deus é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que este relato sirva para encorajar todos os que passam por lutas, para lembrar que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Que possamos, como Mateus, confiar nele em todos os momentos, sabendo que sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que no final de cada prova, possamos elevar nossos corações em ação de graças, dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Mateus voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas também com uma responsabilidade que nunca havia sentido tão profundamente. Enquanto seu pai fechava a porta da casa, ele olhou para as paredes que guardavam tantas memórias de sua infância e adolescência, as orações antes das refeições, os hinos cantados em família, as vezes em que sua mãe o chamava para ler a Bíblia antes de dormir. Tudo aquilo que antes parecia rotina, agora brilhava como um tesouro. Ele se sentou à mesa da cozinha, onde ainda estava o copo de água que havia tomado pela manhã, antes de sentir aquela dor estranha no peito. Passou os dedos pela borda do copo, lembrando como, em questão de horas, sua vida poderia ter terminado ali mesmo, sem aviso, sem despedida. Seu pai, percebendo seu silêncio, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Filho, você está bem? Mateus assentiu, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Pai, eu não merecia isso. Não merecia essa segunda chance. O homem, com suas mãos calejadas pelo trabalho, segurou as do filho com firmeza. Ninguém merece, meu filho. Mas é justamente por isso que é graça. Deus não nos dá o que merecemos, mas o que precisamos. E Ele sabe que você ainda tem muito para fazer por Ele. Aquelas palavras ecoaram fundo. Mateus baixou a cabeça, sentindo o peso e a doçura da verdade. Naquela noite, antes de deitar, ele abriu sua Bíblia no Salmo 118, o mesmo que havia lido no hospital. Os versículos saltavam aos seus olhos como se fossem escritos só para ele. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me pôs em lugar largo. O Senhor é por mim, não temerei o que me pode fazer o homem. Ele fechou os olhos e orou em voz baixa: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça com esta vida que me deixe de volta, mas aqui estou. Usa-me. Mesmo que eu tropece, mesmo que eu duvide, não me soltes da tua mão. A paz que encheu seu coração naquela hora não era a ausência de medo, mas a certeza de que fosse o que fosse, Deus estaria ao seu lado. Nos dias seguintes, Mateus voltou ao trabalho, mas tudo parecia diferente. Seus colegas notaram a mudança. Antes ele era um jovem quieto, cumpridor de suas tarefas, mas agora havia algo em seus olhos, uma luz que não estava ali antes. Um deles, Carlos, que sempre fazia piadas e vivia reclamando da vida, um dia o chamou de lado durante o intervalo. Ei, Mateus, o que aconteceu contigo? Você tá estranho, no bom sentido. Mateus sorriu e, depois de um momento de hesitação, contou-lhe sobre o infarto silencioso, a descoberta no hospital, a oração de sua mãe. Carlos ouviu em silêncio, coçando a nuca, visivelmente incomodado. Caramba, mano, e você tá aqui tranquilo? Mateus respondeu sem titubear: não estou tranquilo por mim. Estou tranquilo por causa dele. Carlos não disse mais nada naquele dia, mas na semana seguinte, Mateus o viu entrando sozinho na sala de cultos da congregação. Nunca tinham conversado sobre isso, mas Mateus soube, pelo modo como Carlos evitou seu olhar, que aquelas palavras haviam tocado seu coração. As reuniões na congregação ganharam um novo significado para Mateus. Antes ele ia por hábito, por respeito aos pais, mas agora cada hino, cada oração, cada palavra lida era como um alimento para sua alma. Num domingo à tarde, enquanto cantavam, com firme fundamento, ele sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era tristeza, mas uma gratidão tão grande que doía. Ao seu lado, o irmão mais velho da congregação, irmão João, percebeu e colocou a mão em seu ombro. Depois do culto, chamou-o para uma conversa. Mateus, você tem sido uma bênção para nós. Sua fé tem falado mais alto que qualquer sermão. Mateus abanou a cabeça, envergonhado. Não sou ninguém, irmão João. Só um pecador que recebeu misericórdia. O irmão sorriu. Exatamente por isso. Porque você sabe que não é por suas forças, mas pela graça de Deus que você está aqui. E isso é o que mais precisamos lembrar. Uma tarde, enquanto ajudava sua mãe a regar as plantas do quintal, Mateus contou-lhe sobre Carlos. Mãe, acho que o Senhor está trabalhando nele. Sua mãe parou, enxugou as mãos no avental e olhou para o filho com olhos brilhantes. Meu filho, você não faz ideia do que Deus pode fazer com um coração disposto. Lembra quando você era pequeno e tinha medo de orar em voz alta? Hoje você é um instrumento nas mãos dele.
Mateus sorriu, lembrando-se daqueles dias. Eu tremia toda vez que o irmão pedia para alguém orar. Sua mãe riu. E eu orava por você, pedindo que Deus te desse coragem. Olha só como ele respondeu. Mateus segurou a mão dela, sentindo o calor da fé que havia sido plantada nele desde criança. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. Ela apertou sua mão. Não fui eu, filho. Foi Deus. Eu só fiz o que toda mãe cristã deve fazer, levar os filhos aos pés do Senhor. As semanas passaram, e Mateus começou a sentir um desejo crescente de servir mais. Não sabia como, mas sabia que não podia ficar parado. Uma noite depois de um culto, ele se aproximou do irmão que presidia a congregação e com a voz trêmula pediu: Irmão, eu gostaria de ajudar de alguma forma. Não sei pregar, não sei tocar, mas se o Senhor quiser, estou aqui. O irmão olhou para ele com carinho. Mateus, Deus não precisa de nossos dons, mas de nosso coração. Se você está disposto, ele vai mostrar o caminho. E assim, pouco a pouco, Mateus começou a visitar os enfermos da congregação, levar palavras de ânimo aos desanimados, orar com aqueles que passavam por provações. Não era nada extraordinário aos olhos dos homens, mas para aqueles que recebiam suas visitas, era como um raio de luz em dias escuros. Um domingo, durante o culto da manhã, uma irmã idosa, Dona Maria, que há meses estava acamada com dores nas costas, pediu para falar. Com voz fraca, mas firme, ela testemunhou: Irmãos, eu queria agradecer a Deus pela visita do nosso irmão Mateus. Ele veio me ver semana passada, orou comigo, e desde então, minhas dores diminuíram. Não foi milagre? Foi sim, porque Deus usa quem está disposto. Mateus, sentado nos bancos, sentiu o rosto queimar. Não havia feito nada de especial, apenas orado com fé. Mas ali estava a prova de que, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele opera através de nós, mesmo em nossa simplicidade. Certamente nem tudo eram rosas. Havia dias em que Mateus sentia o cansaço da carne, a tentação de murmurar, a dúvida se estava realmente no caminho certo. Num desses dias, depois de um desentendimento no trabalho, ele chegou em casa irritado. Sua mãe, percebendo sua expressão, serviu-lhe um café e sentou-se à sua frente. Filho, o que foi? Mateus suspirou. Às vezes acho que não estou à altura, mãe. Que vou falhar. Ela sorriu, serena. Claro que você vai falhar. Todos nós falhamos. Mas a questão não é se vamos cair, e sim se vamos nos levantar. Lembra de Pedro? Ele negou a Jesus 3 vezes e mesmo assim o Senhor o restaurou. Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas porque Ele é fiel. Mateus baixou a cabeça, envergonhado de sua fraqueza. Sua mãe continuou: Ore, meu filho. Entregue isso a Deus. Ele sabe do que você é feito e ainda assim te escolheu. E assim, Mateus aprendeu que a vida cristã não era uma estrada sem pedras, mas uma caminhada onde, a cada tropeço, a mão de Deus o sustentava. Ele passou a entender que as provações não eram castigos, mas oportunidades para crescer na fé, para depender mais do Senhor. E cada vez que sentia o peso das lutas, ele se ajoelhava e orava: Senhor, eu não tenho forças, mas Tu tens. Não tenho sabedoria, mas Tu a tens. Leva-me, guia-me, porque sem Ti nada posso fazer. 1 ano havia se passado desde aquele dia no hospital. Mateus, agora, não era mais o mesmo jovem quieto e reservado. Ele falava de Deus com naturalidade, não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem vive o que diz. Num sábado à tarde, enquanto ajudava a organizar a sala para o culto da juventude, um grupo de jovens se aproximou. Um deles, Lucas, perguntou: Mateus, como você faz para ter tanta fé? Às vezes acho que Deus não me ouve. Mateus parou, olhou para eles e respondeu: Eu já me senti assim também. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas nos prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos. Os jovens ouviram em silêncio, e Mateus continuou: Quando eu estava no hospital, não senti Deus me tirando daquela cama. Senti Ele segurou minha mão e dizer: Confia em mim. E isso bastou. Naquela mesma semana, Mateus recebeu uma ligação de Carlos. Sua voz estava diferente, mais calma. Mateus, eu queria te agradecer. Depois daquela conversa, comecei a ir aos cultos. Não entendo tudo, mas sinto algo diferente. Sinto paz. Mateus sorriu mesmo que Carlos não pudesse vê-lo. Não é a mim que você deve agradecer, irmão. É a Deus. Ele é quem te chamou. Carlos hesitou. Eu ainda tenho dúvidas, medo de não ser bom o suficiente. Mateus interrompeu com gentileza: Ninguém é, Carlos. Mas é justamente por isso que precisamos dele. Vamos orar juntos? E ali pelo telefone, 2 corações se uniram em súplica, pedindo a Deus que continuasse sua obra.
O tempo passou e a vida de Mateus seguiu seu curso, cheia de pequenos milagres cotidianos. O infarto silencioso havia sido apenas o início de uma jornada onde, a cada dia, ele descobria mais sobre a fidelidade de Deus. Ele aprendeu que a gratidão não era um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Que as bênçãos não eram apenas as grandes vitórias, mas também as pequenas mercês, o pão de cada dia, a saúde recuperada, a família unida, a paz no coração. Numa tarde chuvosa, enquanto ajudava seu pai a consertar o telhado, Mateus parou por um momento e olhou para o céu cinzento. Gotas de água escorriam por seu rosto, mas ele não se importava. Ali, entre as nuvens pesadas, ele viu um raio de sol romper, iluminando um pedaço do quintal. Sorriu. Era assim que Deus agia. Mesmo nas tempestades, sua luz sempre encontrava um caminho. Ele fechou os olhos e orou: "Obrigado, Senhor, por me dar não só a vida, mas um propósito. Por me mostrar que mesmo nas coisas que não vemos, tu estás trabalhando. Que eu nunca me esqueça de que a cada respiração, a cada batida deste coração que tu curaste, é uma nova chance de te servir. Em nome de Jesus, amém." E assim, entre orações, lágrimas, risos e trabalho, Mateus continuou sua caminhada, não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que havia vencido, mas como alguém que a cada dia aprendia a confiar. Porque no final das contas, a maior obra não era a cura de seu coração físico, mas a transformação de seu coração espiritual. E isso somente Deus poderia fazer.